Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Daniel e eu sempre tive a fama de dormir como uma pedra. Nunca fui de ter pesadelos e o sono para mim sempre foi o refúgio perfeito. Mas tudo mudou quando me mudei para o meu primeiro apartamento sozinho, no centro antigo da cidade. O prédio era velho, com um cheiro constante de mofo e paredes que pareciam absorver a luz. Foi ali que meus sonhos começaram a se tornar aterrorizantes e o terror real. Os pesadelos começaram discretamente, com a sensação de estar sendo observado. Mas logo evoluíram para algo muito mais macabro. Eu me via sempre no mesmo cenário. O meu quarto, mas tudo em tons de cinza e com um silêncio opressor. Eu estava deitado na cama, tentando me mover, mas meu corpo estava paralisado. Em uma dessas noites, a cena se repetiu, mas com uma adição perturbadora. Eu estava paralisado, olhando para o teto, quando senti o colchão afundar levemente ao lado do meu corpo. O medo me consumiu, mas eu não conseguia nem piscar. Lentamente, uma sombra alta e disforme se ergueu ao meu lado. Não tinha rosto, nem traços definidos, mas a sua presença era um peso de puro terror. A sombra me observava. Não havia olhos, mas eu sabia que estava sendo encarado. Então senti um frio gélido que me fez doer os ossos. A sombra se inclinou sobre mim e eu juro que senti o cheiro de terra molhada e algo podre. E aí veio a voz. Não era um som audível, mas uma vibração fria e áspera que ecoava diretamente na minha mente. Você não pode fugir daqui. O pânico era tanto que eu forcei meu corpo a se mover, lutando contra a paralisia do sono com todas as minhas forças. Eu finalmente consegui me mexer, soltando um grito mudo, e acordei em um sobressalto. Eu estava suando frio, meu coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Olhei em volta. O quarto estava normal, iluminado pela fraca luz da rua, mas algo estava terrivelmente errado. O cheiro de terra molhada e mofo ainda estava no ar, forte e sufocante. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas um pesadelo e paralisia do sono. Mas ao olhar para a cama, vi a prova do contrário. Havia uma marca profunda e fria no colchão ao meu lado, exatamente onde a sombra havia se sentado. A partir daquele dia, o terror não ficou só nos sonhos. Eu via a sombra no canto do meu quarto quando acordava. Sentia o cheiro fúnebre no corredor e o frio que não passava. Eu estava vivendo uma vigília constante entre o sono e a realidade. O pesadelo me seguia. Eu pedi demissão na mesma semana e me mudei daquele apartamento. Nunca mais tive pesadelos tão vívidos, mas o medo nunca me deixou. E sempre que o frio me atinge no escuro ou sinto o cheiro de terra molhada, um calafrio me percorre. Porque eu sei que a sombra que não acordava não era um sonho. Era um hóspede daquele lugar que conseguiu se prender à minha mente. Você já teve a sensação de que um pesadelo está se infiltrando na realidade? Compartilhe sua experiência nos comentários. A escuridão do meu quarto já não é mais um refúgio. Há meses, talvez anos, o tempo se tornou um borrão disforme. O sono se transformou em um portal para um lugar onde a lógica se desfaz e o terror assume formas que minha mente desperta jamais poderia conceber. Escrevo isto, com as mãos ainda trêmulas e o suor frio na nuca. Não para assustar, mas na vã esperança de que, ao colocar em palavras, eu possa de alguma forma exorcizar a presença que me assombra no limiar da consciência. Tudo começou com um zumbido. Um som baixo e persistente que se infiltrava nos meus sonhos, uma estática que distorcia a realidade onírica. No início, eram pesadelos comuns, se é que se pode chamar assim. Quedas intermináveis em abismos sem fundo, a paralisante lentidão de uma fuga desesperada de um perseguidor sem rosto. Mas o zumbido estava sempre lá,
a trilha sonora sinistra da minha angústia noturna. Então os sonhos mudaram, tornaram-se mais íntimos. Eu me via em minha própria casa, em meu próprio quarto, mas tudo estava ligeiramente errado. A porta do armário, que eu tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta, revelando uma escuridão impenetrável. A luz do abajur tremeluzia de forma doentia, projetando sombras que dançavam e se contorciam como seres vivos. Foi em uma dessas noites que eu o vi pela primeira vez. Acordei, ou pensei que tinha acordado. O quarto estava imerso na penumbra azulada da madrugada. Tentei me virar, mas meu corpo não respondeu. Um peso invisível me prendia ao colchão, uma força esmagadora que me roubava o fôlego. O pânico, gelado e cortante, subiu pela minha espinha. Era a paralisia do sono, um inferno particular que eu já havia experimentado antes, mas nunca assim. O zumbido em meus ouvidos intensificou-se, transformando-se em um chiado agudo e doloroso. E então, da escuridão do canto do quarto, ele emergiu. Não era um monstro de garras e presas, era pior. Uma silhueta alta e esguia, desprovida de traços, um recorte de vazio no tecido da realidade. Ele não andava, deslizava. Seus movimentos eram fluidos e antinaturais, como a fumaça de uma vela recém-apagada. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético em um silêncio mortal. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta, um nó de puro terror. A figura se aproximou da minha cama e a sensação de peso em meu peito tornou-se insuportável, como se uma mão invisível e gelada me pressionasse para baixo, sufocando a vida de mim. Ele se inclinou sobre mim e, embora não tivesse rosto, eu senti um olhar. Um olhar que não vinha de olhos, mas da própria essência daquela presença. Era um olhar de curiosidade fria, de uma inteligência alienígena que me analisava como um inseto preso em âmbar. As noites que se seguiram foram uma repetição torturante desse encontro. A paralisia, o zumbido, a figura sombria. Às vezes ele apenas observava imóvel ao pé da cama. Em outras, seus dedos longos e finos, feitos da mesma matéria da escuridão, roçavam meu braço, deixando um rastro de frio que persistia mesmo depois que eu finalmente conseguia me libertar da paralisia, ofegante e banhado em suor. O terror começou a sangrar para a minha vida desperta. Durante o dia, eu o via pelo canto do olho, uma sombra fugaz na periferia da minha visão. Ouço o zumbido em momentos de silêncio, um eco fantasma dos meus pesadelos. O medo de dormir se tornou uma agonia constante. Cada pôr do sol é um prenúncio da tortura que me espera. Os médicos dizem que são alucinações hipnagógicas, frutos de estresse e ansiedade. Receitaram-me pílulas que me deixam grogue, mas não afastam o visitante. Ele ainda vem, e a cada noite sinto que ele se aproxima um pouco mais, que a barreira entre o meu mundo e o dele se torna mais tênue. Ontem à noite, algo foi diferente. Na paralisia, enquanto a figura me observava, eu ouvi um som. Não o zumbido, mas um sussurro, um farfalhar de folhas secas em um vento de inverno. Eram palavras, mas em uma língua que eu não conhecia. Uma cadência gutural que vibrava no ar e fazia os pelos do meu corpo se eriçarem. E então, em meio àquele fluxo ininteligível de sons, uma palavra se destacou, clara e terrível em sua simplicidade, ecoando não em meus ouvidos, mas diretamente em minha mente. Quase. Não sei o que isso significa. Não sei o que ele quer. Mas o sol está se pondo novamente, e o medo que sinto é diferente. Não é mais apenas o medo de um pesadelo. É o medo do que acontecerá quando a linha entre o sonho e a realidade finalmente se apagar. É o medo de que, em uma dessas noites, eu não acorde. Ou pior, que eu acorde e ele ainda esteja aqui. E que o quase se torne um agora.
A primeira vez que sonhei com ele, eu era criança. O pesadelo era sempre o mesmo. Eu estava no corredor escuro da minha antiga casa, com o papel de parede floral desbotado parecendo se contorcer na penumbra. No final do corredor, a porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, derramando uma luz pálida e doentia. Eu sabia que precisava chegar lá, mas meus pés eram de chumbo, fincados no assoalho que rangia como ossos velhos. E então eu ouvia um som úmido, um estalar e ranger que me arrepiava até a alma. Da escuridão do meu próprio quarto, atrás de mim, ele surgia. Não era um monstro, não no sentido clássico. Era um homem, ou algo que se parecia com um. Vestia um terno puído e fora de moda, e seu rosto era uma máscara pálida e inexpressiva, com olhos que eram apenas poços de escuridão. Mas o que me paralisava de terror era seu sorriso. Um sorriso largo demais para um rosto humano, repleto de dentes que não eram seus. Eram de todos os tamanhos e tons de branco e amarelo, amontoados em suas gengivas de forma grotesca. Em suas mãos, ele segurava um alicate de dentista, enferrujado e manchado. Ele nunca corria, apenas caminhava em minha direção. Com passos lentos e deliberados, o som do metal roçando em suas mãos, ecoando pelo corredor silencioso. Eu tentava gritar, mas apenas um chiado seco escapava da minha garganta. O sonho sempre terminava da mesma forma, com o frio do aço em minha boca e uma dor lancinante que me arrancava do sono, com o gosto de sangue e medo na língua. Por anos, o pesadelo desapareceu. Tornei-me adulto, mudei-me, e o homem de terno puído se tornou apenas uma lembrança desagradável. O tipo de terror infantil que contamos com um riso nervoso. Até o mês passado. Acordei no meio da noite com a mandíbula doendo. Uma dor surda e profunda, como se eu tivesse mastigado pedras. Ignorei, atribuindo ao estresse. Mas na noite seguinte, o sonho voltou. O mesmo corredor. O mesmo papel de parede, o mesmo homem. Mas desta vez, algo havia mudado. Quando ele sorriu, reconheci um dos dentes amarelados e lascados na fileira da frente. Era o molar que meu dentista havia extraído anos atrás. O pânico que senti foi diferente, mais visceral. Não era mais apenas um sonho. Era uma violação. As noites se tornaram um inferno. Eu passei a ter falsos despertares. Acordava ofegante, sentava na cama, acendia a luz e suspirava de alívio por ser apenas um sonho. Então, a porta do meu armário se abria lentamente, e lá estava ele, parado, me observando com aqueles olhos vazios, o alicate balançando suavemente em sua mão. Eu estava preso em camadas de pesadelos, um labirinto de terror do qual não havia escapatória. O mundo real começou a se desfazer. Durante o dia, eu ouvia o som fraco de metal raspando atrás de mim em uma rua vazia. Via reflexos fugazes de seu sorriso em janelas escuras. O pior, no entanto, é o que tem acontecido pela manhã. Na semana passada, acordei, e ao escovar os dentes, notei um pequeno espaço entre meu incisivo e meu canino. Um espaço que eu jurava não estar lá antes. Na pia, um brilho me chamou a atenção. Era um minúsculo fragmento de esmalte de dente. Desde então, tem sido um processo lento e agonizante. A cada manhã, encontro um novo defeito, uma nova lasca, uma fissura, um dente ligeiramente mais frouxo que o dia anterior. Sinto como se meu corpo estivesse sendo desmontado, peça por peça, enquanto durmo. Passei a ter pavor de fechar os olhos. Luto contra o sono com cafeína e pânico, mas a exaustão sempre vence, e ele sempre me espera. Ontem à noite, no sonho, eu não tentei fugir. Fiquei paralisado no corredor, observando-o se aproximar. Ele parou a centímetros de mim, o hálito com cheiro de poeira e ferrugem batendo em meu rosto. Ele não ergueu o alicate. Em vez disso, abriu a boca em seu sorriso impossível e, com um dedo longo e pálido, apontou para um espaço vazio em sua gengiva superior. Então, ele apontou para mim,
E em sua voz, que soava como o ranger de dentes, ele disse apenas uma palavra: falta. Acordei gritando com a mão na boca. Meus dedos encontraram um buraco liso e dolorido, onde meu canino esquerdo costumava estar. Não o encontrei na cama, nem no chão. Ele o levou. O colecionador de dentes levou, e eu sei com uma certeza que gela meus ossos, que ele voltará para buscar os outros, um por um, até que seu sorriso esteja completo. Tudo começou com um cheiro, um odor adocicado e rançoso, como flores velhas deixadas para apodrecer em água parada. Apareceu primeiro no sonho. Um pesadelo tão vívido que por um momento me convenceu de que era real. No sonho, eu estava no sótão da casa da minha avó, um lugar que eu não visitava desde a infância. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam por uma única claraboia suja. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, pareciam lápides fantasmagóricas. E no centro do cômodo estava um velho baú de madeira escura que eu nunca tinha visto antes. Uma força que não era minha me compelia a abri-lo. As dobradiças rangeram em protesto e o cheiro de mofo e podridão floral me atingiu com força. Dentro não havia tesouros ou relíquias de família. Havia apenas um vestido de noiva, outrora branco, agora amarelado e manchado pelo tempo. E deitada sobre o tecido de seda, como se estivesse em exibição, estava uma única mecha de cabelo preto, amarrada com uma fita de veludo desbotada. Foi quando eu a senti. Uma presença atrás de mim, fria e carregada de uma tristeza tão profunda que pesava no ar. Não ousei me virar. Eu sabia, com a certeza irracional que só os sonhos proporcionam, que se eu olhasse, estaria perdido. Uma voz de mulher, frágil como o vidro antigo, sussurrou diretamente na minha nuca, a palavra roçando em mim como um toque gelado. Devolva. Acordei com o coração disparado, o cheiro fantasma ainda em minhas narinas. O alívio de estar em meu próprio quarto, na segurança da minha cama, foi imenso, mas não durou. Ao me levantar, senti um frio incomum no apartamento, apesar de ser uma noite abafada. E lá estava, fraco, mas inconfundível, o cheiro de flores mortas. Nos dias que se seguiram, o pesadelo se tornou meu companheiro noturno. Todas as noites, eu era forçado a reviver a cena. O sótão, o baú, o vestido, a mecha de cabelo. A presença atrás de mim se tornava mais forte, mais impaciente. O sussurro se tornou mais exigente, às vezes se transformando em um soluço de angústia que ecoava em minha mente mesmo depois de acordar. O sobrenatural começou a vazar para a minha realidade. Eu ouvia o rangido de assoalhos no andar de cima, mesmo morando no último andar. Via um vislumbre de uma figura feminina esguia no reflexo da tela da TV desligada. O cheiro de podridão floral vinha em ondas, me assaltando no carro, no escritório, nos lugares mais improváveis. Desesperado, liguei para minha mãe. Hesitante, contei a ela sobre o pesadelo. Houve um silêncio pesado na linha antes de ela falar. A voz tensa. Que baú? Ela perguntou. Não há baú algum no sótão da sua avó. A resposta dela deveria ter me tranquilizado, mas só me deixou mais aterrorizado. O sonho era sobre um objeto que não existia. O ponto de virada aconteceu na semana passada. No sonho, pela primeira vez, encontrei coragem para agir. Enquanto a presença gélida se aproximava pelas minhas costas, minhas mãos trêmulas pegaram a mecha de cabelo de dentro do baú. No instante em que meus dedos a tocaram, o sonho se desfez. Acordei abruptamente, não na minha cama, mas no chão ao lado dela, como se tivesse sido jogado. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o meu quarto. Meu corpo todo doía. Sentei-me, confuso, e foi quando a vi. Em minha mão, fechada com força, estava a mecha de cabelo preto, amarrada com uma fita de veludo desbotada.
O grito que eu soltei foi primal, um som de puro terror e incredulidade. O objeto do meu pesadelo estava ali, real, tangível, em minha posse. O cheiro de flores mortas agora era avassalador, impregnado em meus lençóis, em minhas roupas, em minha pele. Desde aquela noite não durmo mais. Como eu poderia? A fronteira entre o mundo dos sonhos e a realidade foi rompida. Agora eu a vejo mesmo de olhos abertos. Uma mulher pálida, com olhos fundos e tristes, vestindo os restos de um vestido de noiva. Ela fica no canto do meu quarto, observando-me com uma saudade que se transformou em malícia. Ela não sussurra mais. Ela apenas espera. Eu não sei quem ela era, nem por que sua memória está presa àquele cabelo, mas trouxe algo de lá, do outro lado, para cá. E ela veio junto para buscá-lo. Escrevo isto sob a luz fraca de um abajur, com a mecha de cabelo sobre a mesa à minha frente. Sinto o frio dela se intensificando no quarto. Ela está se aproximando. Ela quer de volta o que é dela. E eu tenho um medo terrível do que ela vai levar em troca. Não me venha com explicações sobre paralisia do sono ou alucinações hipnagógicas. Eu conheço os termos. Já li todos os artigos e vi todos os documentários na tentativa desesperada de provar a mim mesmo que estou são. Mas a sanidade não explica o arranhão em forma de gancho que apareceu nas costas da minha filha. Tudo começou há 3 meses, numa daquelas noites de outono em que a chuva bate incessante na janela, um ritmo constante que deveria acalmar, mas que para mim se tornou a trilha sonora do inferno. Adormeci e caí direto no sonho. Não foi um sonho nebuloso. Era nítido, mais real que o quarto onde meu corpo dormia. Eu estava de pé na sala de estar da minha própria casa. A mesma poltrona de couro gasta, a mesma estante de livros torta. A única diferença era a chuva. Ela não estava apenas do lado de fora. Estava dentro. Goteiras pesadas e oleosas caíam do teto, mas não molhavam nada. As gotas pairavam a centímetros do chão antes de se dissolverem em uma névoa escura e fria. O ar estava pesado, com um cheiro de ozônio e terra molhada de cemitério. Foi quando eu o vi, agachado no canto mais escuro da sala, onde a luz do abajur não alcançava. Não era humano. Era comprido e fino demais, com membros que se dobravam em ângulos errados, como os de um inseto. Sua pele tinha a cor e a textura de um saco de lixo molhado e não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e escura que parecia absorver a luz ao redor. Eu não conseguia me mover. Meus pés estavam pregados ao chão e um grito mudo se formava na minha garganta. A coisa se levantou, desenrolando-se lentamente. Era absurdamente alta, seu rosto quase tocando o teto. Ela não andou, mas fluiu pelo chão como uma mancha de óleo vindo em minha direção. O único som, além da chuva interna, era um clique baixo e úmido, como unhas longas batendo em madeira podre. Ela parou a centímetros de mim. Senti um frio que não era deste mundo. Um frio que parecia vir de dentro dos meus ossos. A superfície lisa de seu rosto se inclinou e, embora não tivesse olhos, eu senti que ela estava me lendo, vasculhando minha mente, meus medos. Então, um de seus braços finos se ergueu e um dedo longo, terminando numa unha que parecia um caco de obsidiana, tocou meu peito. A dor foi elétrica, queimando através da minha pele. O sonho sempre terminava aí. Eu acordava com o coração martelando, o peito doendo no local exato onde a criatura me tocara. Por semanas, foi meu tormento particular. Eu acordava suando, verificava as portas e janelas, tentava me convencer de que era apenas o estresse. Minha esposa, Laura, dizia que eu estava exausto, que precisava de férias. Mas então as coisas começaram a vazar para a realidade. Comecei a sentir o cheiro de terra molhada em cômodos aleatórios da casa, mesmo em dias secos e ensolarados.
Às vezes, pelo canto do olho, eu via uma sombra se mover, alta e fina demais para ser um truque de luz. O ponto de ruptura, a prova irrefutável de que eu não estava louco, veio na semana passada. Laura me acordou no meio da noite, o rosto pálido de pavor. Ele estava aqui, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu vi o mesmo sonho que você. Meu sangue gelou. Pedi que ela descrevesse. Com lágrimas nos olhos, ela falou da sala de estar, da chuva interna, do cheiro de ozônio e da criatura alta e escura que se agachava no canto. Para ela, o sonho terminou quando a coisa se levantou e olhou em sua direção. Naquele momento, um terror diferente de tudo que eu já senti tomou conta de mim. Aquilo não estava mais apenas na minha cabeça. Estava se espalhando, estava nos observando através dos nossos sonhos. Ouvimos um choro baixo vindo do quarto ao lado. Era nossa filha, Sofia, de 6 anos. Corremos para lá. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, tremendo. O homem comprido estava na janela, papai. Ela soluçou. O homem da chuva. Laura e eu nos olhamos, o mesmo pânico refletido em nossos olhos. Peguei Sofia no colo para acalmá-la, dizendo que foi só um pesadelo. Foi quando Laura ofegou. Meu Deus, olhe as costas dela. Virei Sofia gentilmente. E lá, na pele lisa de suas costas, por cima do pijama de unicórnios, havia 3 longos arranhões paralelos. Eram vermelhos e levemente inchados, como se tivessem acabado de ser feitos. Um deles terminava em uma curva acentuada, como um gancho. Não há explicação lógica para isso. Ela dorme de costas. Não há nada em seu berço que possa causar tal ferimento. As unhas dela estavam curtas. Nós não sonhamos mais com a criatura. Não precisamos. Sabemos que ela esteve aqui. Deixou sua marca não em nossa mente, mas no corpo de nossa filha. Não foi um pesadelo. Foi uma visita. E o medo que nos consome agora é o de que, da próxima vez, ela não venha apenas para observar.